Olha aqui, ó. Situação tá bem complicada para Augusto Melo, hein? Situação tá bem complicada, porque agora tem uma união, parece que de várias vertentes políticas do Corinthians, para tirarem, para que um impeachment vá adiante e que Augusto Melo seja sacado da presidência do Corinthians. Bom dia, Bibi. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã fria aqui em São Paulo. Tá tudo bem com você? Oi, André, tudo bem? Bom dia. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui. Estou estreando, minha primeira vez por aqui. Então, Seja obrigada. bem-vinda. Precisou um pedido de impeachment ser protocolado no Corinthians para eu aparecer por aqui, mas cá estamos. Pois é, 90 conselheiros se juntaram, como tu bem disseste, de diferentes grupos políticos do Corinthians, num movimento momentâneo, né, em prol dessa causa mesmo, impeachment, auto-intitulado agora Reconstrução. Eles têm como objetivo justamente tentar tirar o presidente Augusto Melo do poder. Eles se dizem apartidário, porque realmente são diferentes alas políticas do clube que realmente só estão se juntando por conta desse pedido de impeachment. O protocolo foi feito, o pedido foi protocolado nessa segunda-feira, e o documento já foi endereçado ao Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. E até para explicar, André, como é que funciona o rito estatutário, né? Porque o pedido ele pode ser feito, mas não necessariamente o processo vai adiante. Agora já deve estar chegando aí a posse do Romeu Tuma Júnior, ele tem até 5 dias para encaminhar isso para o Conselho de Ética do Corinthians, que aí caberia ao Conselho de Ética do Corinthians avaliar se vai dar seguimento ou não ao processo. Caso o processo vá adiante, aí mais para frente o presidente Augusto Melo teria a possibilidade de se defender, mas ele só poderia ser destituído do cargo depois de uma votação extraordinária, né, realizada no plenário do Conselho Deliberativo do Corinthians, e caso essa votação ela opte pelo impeachment de fato do Augusto Melo, ela ainda precisaria ser referendada, validada pelos sócios do clube. Então é um longo caminho pela frente, vale a gente lembrar que o Corinthians nunca teve um presidente impeachmentado, já teve outro processo de impeachment aberto, né? Como, por exemplo, para o Roberto de Andrade, e também teve o caso do Alíbi, né? Que ele acabou pedindo afastamento antes, sofreria impeachment, mas de fato nunca houve um presidente do Corinthians impeachmentado na história. Bibi, o caso principal, assim, porque o torcedor corintiano, ele tem que entender que tem um rito, como você disse, tem toda uma legislação. Ninguém tá chegando lá no Corinthians à força e falando, ó, você não tem condição de ser técnico, sai de ser presidente, sai fora, nós estamos tomando aqui a bagaça. Não é. Está sendo seguido a legislação do clube, enfim, o estatuto do clube, ele está sendo seguido. Tem o pedido, ele tem que ser aprovado, ele tem que, enfim. Porque assim, só para o corintiano entender, não é alguém que está falando, pô, Augusto Melo não tem condição de ser presidente, sai. Tem uma investigação policial rolando, tem algo muito sério na história daquela patrocinadora Master, da empresa de apostas. É aí que o bicho tá pegando, né? Exatamente, é o fato do Corinthians ter se visto nessa temporada de 2024, André, arrolado, como tu bem disseste, numa investigação criminal, né? O Corinthians como um nome importante dentro dessa investigação por conta do processo de intermediação da VaidBet, antiga patrocinadora master do clube. Inclusive, nesse documento de pedido de impeachment, né, que foi protocolado, eles trazem alguns apontamentos de por que eles fazem justamente essa solicitação de que o presidente Augusto Melo deixe o cargo do clube. E o caso da VaidBet, né, teve contrato rompido aí em junho, depois de uma iniciativa da própria casa de apostas por conta desse imbróglio, dessa investigação que ainda acontece, ele é um dos principais. E, além disso, eles trazem no documento algumas falas ditas pelo ex-diretor de futebol, Rubens Gomes, o Rubão, né, e também o depoimento do Alex Cassundé, que ele é o sócio da empresa responsável pelo processo de intermediação, que ele fala no depoimento que não cobrou pelo processo de intermediação, fala que o pagamento de comissão ele foi confirmado nas vésperas da assinatura do contrato entre Corinthians e VaidBet. Então, eles apontam que tem muita coisa a ser explicada e muita coisa que talvez teria o presidente Augusto Melo como um grande protagonista, o que acabaria deixando ele como inapto para seguir no cargo. Mas aí tem outros momentos. Eles citam, por exemplo, tu vais lembrar, aquele dia que o presidente Augusto Melo acabou desferindo um soco num torcedor rival num jogo em Minas Gerais, quando o Corinthians foi jogar lá. Então, eles também trazem situações como essas que mostram talvez a fragilidade emocional do presidente. Então,
São muitos apontamentos trazidos por esse grupo de conselheiros que tentam, então, o processo de impeachment do presidente. O Bibi, eu sei que para boa parte da torcida, dos torcedores, especialmente de outros clubes, é um assunto chato e tal. Mas eu prometo que a gente não vai se alongar aqui, porque tem bastante assunto. Mas assim, qual a chance, pela sua experiência, pelo que você conversou, qual a chance disso ir até o fim? Existe uma união da oposição, que eu já vou dizer aqui a minha opinião. Ninguém é santo nessa história, todo mundo tem responsabilidade no Corinthians, oposição, atual situação, todo mundo é responsável pelo momento que o Corinthians está vivendo, todo mundo. Agora, o assunto específico aí, que é policial inclusive, aí tem que ver certinho quem é quem e tal. Agora, vamos falar de uma maneira política do clube, que eu acho que todo mundo tem responsabilidade. Existe uma força para ir adiante? Isso é um caminho sem volta ou isso aí é só para jogar para a galera? André, eu vou te falar assim, pelo que eu andei apurando, né, desde ontem, mas também há alguns meses, porque a gente já tinha essa possibilidade da oposição se juntar e entrar com esse pedido, acho até pela demora com a qual isso acabou acontecendo, imagino que hoje essa base esteja um pouco mais solidificada, eles tenham conseguido, de fato, aparar algumas arestas, já que a gente destacou que são diversos grupos políticos envolvidos, para chegar a esse denominador comum, essa causa comum, né, e agora conseguir de fato, protocolar esse pedido de impeachment. Então, me parece tudo muito mais bem trabalhado para que sim siga adiante. E como a gente está falando de um processo criminal, né, de uma investigação criminal na qual o Corinthians se viu no centro desde o início praticamente desse ano, eu imagino que seja um motivo bastante preponderante para não ser só uma cortina de fumaça agora, né? São vários fatores que levam o presidente Augusto Melo a hoje ter o seu cargo, a sua possibilidade de estar nesse cargo contestada. Mas, claro, não basta a gente falar do que acha que pode acontecer e também não basta ter essa força política agora dos opositores do Augusto Melo. Isso porque o Conselho de Ética também tem que entender que há um processo para ser iniciado, né? Mas a partir do momento que ele seja iniciado, eu imagino que hoje essa base oposta do Augusto Melo ela esteja um pouco mais solidificada, até mesmo por pessoas que se diziam extremamente contra a antiga força política que esteve à frente do Corinthians, né, Renovação e Transparência, aí por 16 anos. Então, essas pessoas, mesmo sabendo que há a possibilidade, vamos supor, de tirar o Augusto Melo e dar mais força para a Renovação e Transparência voltar, talvez futuramente, ainda assim, mesmo correndo esse risco, esses conselheiros entraram nesse processo tentando o impeachment, para a gente entender o tamanho da coisa, né? Então, eu acho que sim, a partir do momento que a Comissão de Ética entenda que há um processo para ser aberto, me parece que hoje o Augusto Melo ele tem uma base de opositores bem mais fortalecida para levar esse processo adiante. Eu esperei você trazer a sua opinião para poder trazer a minha. Eu tenho poucas dúvidas de que vai adiante e de que o Augusto Melo vai cair. Eu tenho poucas dúvidas, com todas as pessoas que eu conversei, com tudo que eu andei fuçando aí. Claro, temos que aguardar agora o processo. A gente sabe como é que funciona a política, né? A gente sabe como é que funciona a política. Por mais que você ache que vai acontecer ou que não vai acontecer, aí você faz uma costura aqui, faz uma costura ali, mas do que eu estou vendo no momento, eu acho que vai cair. E aí, caindo, Bibi, só para poder responder a pergunta aqui da galera e a gente falar de bola e de campo, que a situação é preocupante também, talvez até mais, o que acontece? Tem um período para convocar novas eleições, certo? Perfeito. Perfeito. E eu não sei te dizer ao certo qual é esse período, né? Mas ele é praticamente imediato, porque o Corinthians não poderia ficar à mercê de não ter um presidente à disposição. Mas a verdade é que, pela previsão de quem já acompanhou outros processos, como, por exemplo, do Roberto de Andrade e até mesmo do Alib, que chegou a ser iniciado, é uma discussão que, a partir do momento que vá para o Conselho de Ética, ele já deve ter aí um ganho de 30 a 40 dias, André, para que haja toda a averiguação de que haja um processo de fato a ser aberto. Aí, depois disso, não tem mais por que ter demora, porque daí já é uma votação extraordinária do Conselho Deliberativo e já abre para os sócios, né, para se caso o pedido de impeachment ele seja aprovado de fato, porque vai lembrar que o Corinthians hoje tem cerca de 200 conselheiros. 90 conselheiros participaram desse processo de abertura
do protocolo. Então, ainda não é a maioria, né? Então, não indica exatamente de que haja essa amplitude de votos quando se chegar a acontecer nessa votação extraordinária, aí depois teria que ser passada para um referendamento dos sócios torcedores. E só para lembrar também, André, que a força política do Augusto Melo ela caiu bastante também por conta das muitas mudanças em cargos importantes no clube num curto espaço de tempo, né? A saída do diretor financeiro, do Rosales Santoro, do Fernando Alba, diretor adjunto de futebol, do próprio Rubão, né, Rubens Gomes, diretor de futebol, do diretor jurídico. Então, mudanças em cargos fundamentais em menos de 6 meses, né, porque isso aconteceu até junho, também desestabilizaram um pouco a força do presidente, que hoje tem seu cargo colocado em xeque. E tem algo que é muito, muito, muito importante nessa história numa história dessas, num momento como esse, de qualquer grande clube, que é o resultado em campo. Se em campo, cara, tivesse tudo funcionando, talvez esse assunto estivesse passando mais tranquilamente. Mas como a situação tá preocupante, aí é que não tem jeito mesmo. E por falar nisso, ô Bibi, o Corinthians está lá na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, inclusive com jogos a menos em relação a vários concorrentes. E agora tá chegando aí o José Martins. A mais, perdão. A mais, os concorrentes que têm jogos a menos. O José Martínez tá chegando aí, venezuelano, tá chegando o Héctor Hernandes também, o espanhol. E o Wesley tá sendo vendido, tem proposta pro Yuri Alberto. Os dois vão embora mesmo, o Bibi? Porque assim, não bastasse as notícias ruins, o Wesley tá sendo vendido, é uma grana, mas já tem uma parte que já tá bloqueada pela justiça, já deve para não sei quantos empresários, quantas vezes pegou empréstimo com um determinado empresário, enfim. Wesley e Yuri Alberto. Bom, o Wesley é uma venda que o Corinthians já tinha como meta, né, colocar nessa temporada e já tinha estabelecido arrecadar, conseguir faturar com ele pelo menos 110 milhões de reais, já trazendo para a conversão. Não se esperava esse valor penhorado agora, né, por conta de uma cobrança do André Cury, e isso até me chama atenção, porque o André Cury tem muitos negócios nesse atual momento com o Corinthians, né? Inclusive, por exemplo, o técnico, né? O Ramon Dias. Então, é de fato uma situação que desperta bastante surpresa nesse momento, mas não me leva a pensar que o Corinthians vai efetivar a venda do Yuri Alberto. Isso porque a gente tem visto que o tema centroavante, né? Centroavância do Corinthians vem sendo bastante contestado. O Yuri está voltando agora depois de uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. É um jogador muito contestado, mas assim, eu vou te falar, André, eu convivo muito com a torcida do Corinthians, a gente está sempre produzindo material aqui para a TNT, é um ame ou odeie muito intenso do Yuri, sabe? Porque mesmo que ele fique 3, 4 meses sem marcar gols, mesmo que ele perca gols incríveis e às vezes protagonize cenas pitorescas dentro de campo, tem muito torcedor que é encantado pelo Yuri, porque sabe que numa bola ele pode acabar resolvendo, ele é um jogador que se doa muito, se entrega muito até para fins de marcação, né? Não só ofensivamente falando. Então, eu acho que por hoje o Corinthians não ter muito bem resolvido o fator centroavância, ter também no Pedro Raul algumas incógnitas do que ele pode entregar ou não. Aí tem também a chegada do Héctor, é um atacante, mas a ver como ele chegaria, porque era um jogador que estava livre no mercado, enfim, né? A gente não sabe qual realmente é a atual condição técnica e física dele, então não sei se o Corinthians, de fato, efetuaria essas duas vendas agora, se desfazendo de 2 jogadores que, mesmo que estejam em baixa, já tiveram momentos melhores, né? Tanto o Wesley quanto o Yuri vestindo a camisa do Corinthians. Mas é fato que os fatores financeiros e as dívidas que, eventualmente, a gente vê, né? O Corinthians renegociando dívida com o empresário. Os empresários também se aproveitam, né? Vem essas situações de uma venda inesperada, um montante grande, e relembram essas cobranças. O Corinthians, por exemplo, tem um amigo empresário do presidente Augusto Melo que de vez em quando faz aportes. Com juros bem abaixo, o presidente Augusto Melo já falou oficialmente sobre ele em coletiva, né, para tentar explicar qual a participação dele, o que o Corinthians deve a ele. Na época, se eu não me engano, essa coletiva foi no mês de maio. Ele devia 4 milhões. Agora, o Corinthians devia 4 milhões a ele. Agora, a Rádio Bandeirantes já trouxe a informação de que esse valor já passou para 14 milhões. Então, o Corinthians, de fato, está acumulando
dívidas e, eventualmente, dependendo da relação atual, porque a gente sabe que isso conta, que o clube tiver com determinado empresário, ele vai sim voltar à justiça para cobrar esse valor, principalmente vendo aí que o clube está vendendo o Wesley, por exemplo, e possivelmente o Yuri Alberto. Mas a minha percepção, enquanto setorista, é de que o Corinthians, ainda que entenda que seja uma proposta interessante essa do Southampton, não se desfaria hoje do Yuri. É aquele típico momento que o torcedor não tá aguentando, tá uma relação ruim, tá uma pressão enorme em cima do Yuri Alberto, tá, sabe, tá ficando complicado, só que é o tipo da negociação que, se acontecer, eu acho que o torcedor vai sentir saudade do Yuri Alberto. Eu acho. Enfim. Ô, André, só mais uma coisa que pode acontecer, a gente sabe, é o jogador forçar também a saída, conversar com o Corinthians, trazer todo esse panorama que tu bem falaste, né? Pô, a minha relação com a torcida não tá legal, ou o meu psicológico, ele já reconheceu, né, em dado momento, quando o Antônio Oliveira ainda era treinador, que ele estava com o psicológico abalado, que o Antônio Oliveira recuperou esse mental forte dele, e inclusive foi o bom momento dele ali no Campeonato Paulista, no início da temporada. Então também pode acontecer, mesmo o Corinthians ainda precisando ter centroavantes de confiança, pode acontecer do clube também precisando de dinheiro, vendo uma oferta boa e tendo ainda o interesse do jogador, né? Aquilo que a gente fala, tudo depende do contexto. Qual é a relação que o Corinthians tem com o Yuri Alberto, a relação que o Corinthians tem com o empresário dele, o que o Yuri Alberto pensa dessa saída? Eu imagino, pela idade dele, tem 22 anos, uma saída para a Europa, podendo recuperar os seus bons momentos. Ele já foi o artilheiro do mundo sub-21 poucas temporadas atrás pelo Internacional, né? Um jogador que a gente sabe que pode entregar mais do que está entregando. Então, talvez esse contexto possa sim levar a uma negociação, o que pioraria muito a situação do Corinthians em termos de centroavância, né? Deixaria o clube ainda de olho no mercado para repor essas saídas de agora.